Muito bem, alunos, vamos iniciar a nossa aula de Educação Física, aula tão esperada por vocês, eu acredito que sim, né? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora convido vocês para a gente saber qual é o conteúdo da nossa aula. Aula de número 9, objeto de conhecimento, danças urbanas, detalhamento, locking, popping, house dance. Muito bem, então vem descobrir comigo esse universo das danças urbanas. Vamos iniciar então a nossa aula. Muito bem, alunos, vamos então iniciar a nossa aula. Ó. Escutem essa batida, escutem esse ritmo, já coloca aí o seu corpo para mexer, porque hoje nós vamos falar sobre esses termos que vocês estão olhando aqui, ó. Street dance, danças urbanas, danças de rua. Será que tem diferença nesses termos? É tudo a mesma coisa? Então a gente vai descobrir sobre isso na nossa aula. Muito bem, então vamos descobrir, né, o conceito por trás das danças urbanas, né, que é o tema principal aí da nossa aula. Vamos ver aí qual é o conceito que gira em torno dessa nomenclatura, né, danças urbanas. Na cartela aí para vocês vão ver que as danças urbanas são um estilo de dança que nasceram em espaços urbanos, principalmente nas ruas, festas, periferias e comunidades, como forma de expressão cultural, identidade e resistência. Tem influências da cultura afro-americana e são caracterizadas por movimentos dinâmicos, improvisação e expressividade. Então, as danças urbanas são esses estilos de danças que nasceram em espaços urbanos, ou seja, nas cidades, né? É um movimento que aconteceu aí justamente nesses espaços urbanos, ok? E a gente já consegue observar também que as danças urbanas, ela contempla ali, é como se fosse ali um guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva chamado danças urbanas, existem vários estilos que compõem as danças urbanas e a gente vai conhecer ao longo das nossas aulas 3 estilos aí bem bacanas, tá bom? Mas vamos então conhecer a história das danças urbanas, como é que todo esse movimento começou. Inicialmente, né, esse movimento ele começou ali na década de 1920, 1930, quando artistas de rua usavam a dança como forma de expressão e sustento durante a crise econômica nos Estados Unidos. Então a gente já observa que a dança, ela surgiu não somente como forma de expressar-se através dos movimentos corporais, mas também de ganhar o seu sustento aí durante o período da crise nos Estados Unidos. E lá na década de 1960, 1970, houve uma explosão desse estilo de dança, né, desses estilos de dança nos Estados Unidos, especialmente em bairros como Bronx, em Nova York, e South Central, lá em Los Angeles, onde jovens negros e latinos eles enfrentavam as mazelas sociais ali, como a pobreza, falta de acesso à educação, desemprego e preconceito. E esses jovens, eles criaram então formas de se expressar por meio da dança, através da música também, por meio do rap, né, da grafite e da discotecagem, né, conhecido ali pelo manuseio dos DJs, né? A partir dessas expressões nasceu então a cultura hip hop, como um movimento cultural e político. A cultura hip hop, ela justamente incrementa, né, esses elementos como o rap, o DJ, né, o grafite e também, né, a dança urbana. Então, nesse momento ali da história, né, de 1960 a 1970, houve essa explosão através justamente dessa movimentação ali dessa população específica que estava ali sofrendo, né, questões sociais como pobreza, preconceito. Então eles utilizaram-se desse movimento para expressar ali, para manifestar, né, a sua cultura e também como forma de protesto, né, além de ser, lembre-se que lá no início começou como uma forma de ganha-pão também, né, justamente por conta da crise que aconteceu lá em 1920 e 1930 nos Estados Unidos.
ok? E antes da gente falar ali sobre esse termo danças urbanas, danças de rua especificamente, eu quero já dizer para vocês, adiantar que o termo street dance, como vocês estão vendo, é o termo em inglês desse estilo, né? Desses estilos de dança. Por quê? Porque vocês viram que todo esse movimento surgiu lá nos Estados Unidos. Portanto, street dance é o termo mundialmente conhecido do que nós aqui no Brasil conhecemos como danças urbanas hoje. Mas antes da gente chamar esse estilo de dança de danças urbanas, ele se chamava, chegou aqui no Brasil conhecido como danças de rua. Mas por que, professor, então, que mudou essa nomenclatura ao longo do tempo? Vamos ver aí o porquê que danças de rua virou danças urbanas. Primeiramente, para ampliar o reconhecimento e aceitação desse termo. Por quê? Porque o termo dança de rua era visto como algo limitado, né, ao espaço das ruas. Era um movimento, né, que era limitado a esses espaços da rua e acabava trazendo um certo preconceito a utilizar esse termo para as danças, né, para essas danças do contexto urbano. Então, para ampliar essa aceitação, mudou-se essa nomenclatura de danças de rua para danças urbanas. Também, né, como segunda justificativa, digamos assim, essa mudança aconteceu para facilitar a entrada desse estilo de dança em espaços mais formais, como as academias de danças, que tinham, né, danças mais clássicas, que obviamente abordam essas danças mais clássicas. Então, para as danças urbanas entrarem nesse contexto mais formal, teve que haver essa mudança de nomenclatura também. E o outro ponto é que esse termo danças urbanas está mais alinhado com os termos internacionais. Então, quando se traduz, né, o street dance, a forma como é dançado, né, na sua origem, o termo danças urbanas está mais alinhado com esses termos internacionais. Então, por isso houve, né, depois que chegou aqui no Brasil, começou a ser chamado de danças de rua, mas por esses fatores aí que eu citei para vocês, esses 3 fatores, houve essa mudança de nomenclatura aí para danças urbanas. Então, hoje nós conhecemos esse estilo de dança como danças urbanas aqui no Brasil, mas mundialmente é conhecido como street dance, ok? Agora a gente vai entrar no mundo, né, dos estilos que compõem as danças urbanas, começando então por um deles, que é o locking. Vamos conhecer então esse estilo aí extraordinário chamado locking, que foi criado por Don Campbell nos anos de 1960, né, justamente quando houve esse boom, né, essa explosão desse ritmo. E ele utiliza movimentos rápidos com pausas bruscas, chamadas de travas. Também tem elementos de expressões faciais exageradas, né, engraçadas, e a gente tem também a interação com o público durante a apresentação. É uma dança alegre, performática e muito presente em clipes de funk e pop dos anos 80. Lembrando que o funk, né, dos Estados Unidos é diferente do funk brasileiro, tá bom? O funk brasileiro tem as suas características próprias, ok? Então, nesse ritmo locking, a gente vai perceber esses movimentos rápidos com travas, né? E aí, o ritmo que dá, né, que contagia essa dança, tem essas características que vocês estão vendo aqui, como batida marcante, né, onde a gente tem a presença muito forte da bateria e do baixo, dando o ritmo principal a essa música. Temos também a inserção ali de instrumentos fortes, de metais como o trompete, o sax e o trombone, que aparecem ali com acentos, ou seja, em momentos da música. E é também um ritmo sincopado e animado, quando a gente tem a presença de sons que destacam movimentos rápidos e também divertidos. E aí eu peço que vocês prestem atenção, vou pedir para o meu DJ aqui soltar o som para vocês entenderem como é que funciona o ritmo locking. E aí vocês já observem esses 3 pontos aqui que eu apresentei para vocês desse ritmo. Solta o som, DJ.
Ó, prestem atenção aí, ó, no som da bateria e do baixo, né, durante a execução aí do ritmo do locking. Pode aumentar o som aí pra gente ouvir direitinho. Ó, preste atenção também na presença aí, ó, do trompete, do sax, do trombone, dando ritmo a esse estilo. Vamos lá prestar atenção mais uma vez. E percebam que o ritmo já convida aqui a gente, ó, a se mexer, né, de uma forma rápida e também divertida. É um som animado, não é mesmo? E aí, para vocês visualizarem melhor a mistura da música, né, dando ritmo às coreografias que são utilizadas no locking, eu vou chamar um profissional muito competente, né, das danças urbanas, chamado Bene Siqueira, que vai ensinar para vocês passos de locking. Eu já peço que vocês levantem aí, façam junto com a gente esses passos aí do locking, juntos aí com o ritmo marcante que o locking traz. Então vamos ao vídeo. Muito bem, então gostaram de aprender aí um pouco das coreografias que dão ritmo a essa dança chamada locking, né? Uma dança urbana chamada locking. Muito bem, vocês viram aí os movimentos mais exagerados, também aqui a expressão facial ali do dançarino, né? É uma música de fato muito mais alegre, contagiante, que traz essas movimentações rápidas e divertidas, né? Então ficou bem claro aí para vocês sobre esse estilo, né, de dança urbana chamado locking. Agora a gente vai conhecer um outro estilo chamado popping, né? Locking, agora popping. Vamos ver então, quem criou, né, esse estilo foi o Boogaloo Sam, lá no ano de 1970. E esse estilo, ele tem a característica de contrair e relaxar os músculos rapidamente, e esse movimento ele recebe o nome de pops, por isso o estilo, né, tem esse nome, popping, no ritmo da música. Pode imitar robôs, ondas chamadas de waving ou animações. E exige muito controle corporal, como vocês vão observar aí na cartela, e precisão.
e é um dos estilos mais utilizados em batalhas de dança e performance individuais. Então aqui a gente vai ver que a presença desses movimentos mais robóticos é muito constante, né, durante a execução do popping. Né? E essas ondas também que se fazem aí com o corpo é também muito presente dentro desse estilo de dança urbana, né? Agora falando sobre o ritmo, né, que embala essa dança, a gente vai ver algumas características. Vamos ver então que existe a questão da batida eletrônica muito presente dentro do ritmo do popping, quando sons sintéticos e repetitivos criam um clima mais robótico, justamente para dar ali essa interação, para fazer essa interação com o gestual mais robótico, né? Existe também a presença dos acentos fortes, né, chamado de beats, quando o dançarino ele marca com contrações rápidas dos músculos, e esse movimento a gente já viu que chama pops, né? Então, a contração e relaxamento do músculo, né, a gente observa também dentro do ritmo do pop, né, fazendo esses beats, proporcionando essa movimentação. Temos também a questão da repetição e groove, né, que são os padrões musicais que favorecem movimentos mecânicos, mais uma vez embalando aí os movimentos mais robóticos. E também a questão dos efeitos sonoros, que é ideal aí para os passos como robô, waves e isolations. E aí eu peço novamente para o nosso DJ colocar aí a música para vocês ouvirem e observarem aí esses elementos que eu acabei de citar. E já vai mexendo o corpo de vocês, ó, entrando no ritmo da música. Observem aí, ó, essa questão, ó, da batida eletrônica. Observe que, ó, intuitivamente eu já fui fazendo, ó, movimentos de ondas com meus braços. E aqui eu também, ó, posso fazer, ó, movimentos mais robóticos, porque a música, ela vai me embalando para isso, né? Então, aumenta um pouquinho mais aí, só para a gente entender melhor o ritmo. Muito bem, mas como a gente tem um especialista aqui dando essa contribuição para a gente, ele vai vir mais uma vez aqui mostrando os passos do popping.
Muito bem, então conseguiram observar esses elementos não só do ritmo, né, que dá, que elenca aí, que traz essa movimentação aí para esse estilo de dança, mas também para os próprios movimentos que eu citei para vocês, aí a questão do waving, né, que é aquelas ondas que se faz com os braços, os movimentos robóticos e também aquela contração e relaxamento do músculo acontecendo, viu? Quando o dançarino ele faz essa contração aqui, ó, dando essa explosão, essa batida. Então tudo isso vocês conseguiram observar aí nessa coreografia ensinada pelo Benner Siqueira, né? Muito bem, então aí a gente apresentou para vocês o ritmo do popping, vocês já conheceram inicialmente o ritmo locking, popping, e agora a gente vai conhecer um outro ritmo chamado house dance. Vamos ver aqui as características desse ritmo. Bom, o house dance, ele surgiu nas baladas de Chicago e Nova York nos anos de 1980. Então, vocês já observaram que nos anos de 1970 e 80 surgiram vários estilos aí de danças urbanas, né? House dance é uma delas. É uma dança muito ligada à música house, marcada pela batida eletrônica de 4 tempos. Vocês vão conseguir observar já quando eu apresentar o ritmo para vocês. É embalada ali por movimentos fluidos, leves e contínuos, com muitos deslocamentos de pés, chamados de footwork, e ondulações no tronco. Transmite liberdade, improvisação e conexão com a música e é muito presente ali em clubes, festas e também em batalhas de dança. Então a gente consegue observar aí que o house dance ele traz todas essas características e além de ter essas características que se assemelham aí às danças urbanas, o house dance, ele, ao invés de nascer, né, porque os outros estilos de danças urbanas, né, nasceram ali diretamente da rua, mas o house dance, ele tem uma característica de ter nascido dentro dos clubes, né, em ambientes mais fechados, das discotecas, então foi nesse local aí que nasceu esse estilo de dança chamado house dance, nasceu então em clubes underground de Chicago, Nova York, como espaço de diversidade e liberdade, misturando ali, fazendo mix, né, de influências do jazz, da salsa, da capoeira, das danças africanas e do hip hop. E a partir dos anos de 1990, esse estilo de dança espalhou ali, ganhou fama pela Europa e pelo Japão, tornando-se então uma das principais referências em batalhas de dança urbana. E aí eu apresento para vocês as características do ritmo do house dance. Vocês vão observar quando vocês ouvirem, né, essa música, uma batida de 4 tempos, né, de 4 por 4 tempos, que é um bumbo que marca todos os tempos, criando uma base constante. Vocês vão conseguir detectar junto comigo daqui a pouquinho. Também tem a presença de camadas sonoras, né, através de sintetizadores, percussões e vocais. A presença dos vocais também é muito constante dentro desse ritmo, que vai dar ali uma textura a mais a essa música. Temos também a questão da fluidez e da leveza, onde a música convida a movimentos soltos e contínuos e a repetição hipnótica que favorece a improvisação e resistência na dança. Vamos então ouvir o ritmo do house dance. Ó, observem aí, ó, a batida, e eu vou contar aqui com vocês, vou pedir para aumentar a música, para vocês detectarem essa questão do tempo, de 4 tempos, né, da base de 4 tempos, ó. Ó, uma batida que ela fica repetindo, ó, 1, 2, 3, 4, isso forma a base do house dance e faz ali com que o dançarino, né, explore diversos movimentos aí, sempre se baseando nessas 4 batidas aí que vocês observam na música. Mas sem mais delongas, agora a gente vai apresentar os passos do house dance e uma coreografia para vocês dançarem junto com a gente.
Muito bem, e aí curtiram conhecer aí comigo esses 3 estilos aí durante a nossa aula sobre danças urbanas? Lembrando que existem outros estilos também que são contemplados aí nas danças urbanas, tá? Mas na nossa aula a gente falou especificamente sobre esses 3, né? Esses 3 estilos, o popping, o locking e o house dance. Eu particularmente gosto muito do house dance, né, desse estilo de música, né, parece ali aquelas baladas dos anos 80, dos anos 70, eu curto bastante. Bom, então na nossa aula nós falamos aí sobre as danças urbanas elas justamente nascem em espaços urbanos, né, como o próprio nome é sugestivo, como forma de expressão, de identidade, também de resistência, e a gente viu que essas danças urbanas evoluíram da cultura hip hop, com a influência de comunidades negras e também latinas, né? E cada estilo que eu apresentei para vocês tem uma característica única. No locking a gente consegue observar movimentos rápidos, a questão das travas, da expressão performática engraçada. No popping a gente consegue observar as contrações rápidas, né? O controle corporal e também aqueles efeitos mais robóticos. E no house dance, que foi esse último estilo que a gente acompanhou, traz a questão da fluidez, do footwork, né, o movimento com os pés ali acontecendo bastante, a conexão com a música house, que tem essa base, né, de 4 tempos ali, a batida, ó, tuk, 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 1, 2, 3, 4, dando essa base ali para o coreógrafo montar as suas coreografias, e todos esses estilos aí que eu falei para vocês, trazem uma característica única, que é a questão da improvisação, da criatividade do dançarino, da interpretação, e não esquecendo que é uma forma também ali de expressar a sua cultura, expressar os seus sentimentos e também protestar ali nas questões sociais, né, que foi um dos principais aí pilares para movimentar todo esse estilo, né, toda essa criação dessa dança. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e curtido aqui comigo essa aula super divertida a respeito de danças urbanas. Eu fico por aqui e encontro vocês numa próxima oportunidade.